capítulo 7, domínio dos cruzados sobre Jerusalém. Bom, quando fala cruzados, esse foi o nome que a história deu para os guerreiros católicos. Na verdade, a Igreja Católica chamava de Guerra Santa, tá bom? Mas os historiadores chamaram de cruzados. Então, a partir de 1099 até 1291 d.C., por ordem do Papa Urbano II, países europeus se uniram nas cruzadas. Bom, Urbano, ele afirmou que Jesus estava ordenando, né, que eles tomassem Jerusalém, e quem fosse teria todos os seus pecados perdoados. Bom, o problema é que vai começar na Europa um sentimento, tá bom, anti-judeu, porque eles vão falar, nós vamos lá lutar contra os muçulmanos e os judeus que estão aqui. Veja o comentário. Eu digo, as cruzadas envolveram também perseguição aos judeus que viviam na Europa. Aqui, história de Israel, nós vamos ver a perseguição aqui na Europa principalmente, porque ela vai ser mais documentada nas cidades. Então, já quando os católicos entrarem em Jerusalém, na verdade não existe documentação, porque foi um massacre. O que a história diz, os católicos confessam, né? Foi um massacre. Eles mataram velhos, mulheres, crianças, assim, para limpar a cidade de quem estava lá, que para eles eram impuros, né? Sendo que a história diz que havia até cristãos lá, né? Pelo menos cristãos anabatistas foram citados por historiadores judeus. Eu continuo. Os cruzados perguntavam, por que os cristãos precisam viajar até os confins do mundo para combater sarracenos, quando permitimos entre nós, presta atenção, irmãos, outros infiéis, 1000 vezes mais culpados em relação a Cristo do que os maometanos? Ou seja, dizendo que os judeus, eles eram mais culpados porque eles mataram o Messias. O maometano está só lutando por Jerusalém. Então eu vou lutar contra ele, e esse judeu, então, que seria pior, que deveria ser morto, né? Então o comentário prossegue. Os cruzados saquearam propriedades de judeus para financiar as viagens e obrigaram muitos judeus a se converterem ou seriam condenados à morte. Como muitos judeus não aceitaram a conversão, acabaram mortos. Cerca de 5.000 judeus, franceses e alemães foram mortos, só no início da cruzada, o que nós sabemos da Europa, tá bom? E os judeus, nós sabemos que eles sempre se destacavam, tá bom? Porque eles tinham uma formação diferenciada em relação ao restante da população católica, porque na população católica a educação ela era para poucos, né, para pouquíssimas, para pessoas ligadas à igreja, tá, e já entre os judeus a educação era para todos. Então os judeus sempre se destacavam, enriqueciam. Então, se você começa a saquear os bens dos judeus, você vai conseguir muito dinheiro para a sua viagem. Muitos desses católicos, a história confirma, eles foram para Jerusalém pensando no saque que eles fariam lá, porque você conseguia um valor alto nesses saques, tá bom? O comentário prossegue. Em 15 de julho de 1099, da era cristã, depois de Cristo, os cruzados invadiram e tomaram Jerusalém. Seu domínio se estendeu até 1187 depois de Cristo. O líder dos cruzados, Godofredo de Bouillon, passou a usar a mesquita de Al-Aqsa como residência e também a transformou em uma igreja católica. Bom, os judeus eles vão perder totalmente o direito de estar em Jerusalém, não, até porque quem estava lá foi morto. A história confirma que eles exterminaram as pessoas, era para ninguém ficar vivo. Não? Bom, no capítulo 8 diz, segundo o domínio dos muçulmanos sobre Jerusalém. Em 1187 d.C., o sultão Saladino conquistou Jerusalém, expulsando os cruzados e devolvendo-a aos muçulmanos. Saladino transformou igrejas católicas em mesquitas.
Ao lado da igreja do Santo Sepulcro, foram edificadas 2 mesquitas, uma dedicada a Omar e outra a Saladino. Nesse período, os judeus puderam retornar a Jerusalém e ali estabeleceram muitas comunidades de estudos vindas da Europa. E observe o que a história diz, como foi essa retomada de Saladino. Se você vê até aquele filme Cruzadas, um filme feito recentemente, aí, ele retrata isso. Quando Saladino, na sua guerra contra os soldados católicos, conseguiu derrubar o muro de Jerusalém, uma parte que os soldados iriam entrar, e como a quantidade era muito maior, eles iam matar todos os católicos, né? Mas no filme ele chama então o líder católico, que ele chama de líder cristão, e oferece a ele: olha, se vocês se renderem, nós vamos deixar vocês saírem em paz e se voltarem para a Europa, tá bom? Não vamos matar ninguém, vamos abrir um espaço, vocês vão seguir. Aí o líder católico até falou assim: mas quando nós católicos, nós cristãos, tomamos essa cidade, nós fomos implacáveis com os muçulmanos que estavam aqui, mesmo assim você vai nos tratar, vamos dizer, vai nos dar esse direito de sairmos em paz? Aí ele pergunta: por quê? E Saladino fala para ele: porque o nosso profeta nos ensinou a ser misericordioso com aqueles que se rendem, tá bom? Então você veja, um muçulmano, né, você pode ver pela história como eles tratavam os judeus, tratando aqui de história de Israel, e como os católicos tratavam os judeus. O natural é que o cristão ele tenha um amor especial por Israel. Quando fala de história de Israel, normalmente o cristão quer conhecer, tá bom? E se conviver com os judeus, existe respeito pelos judeus, porque nós sabemos da profecia futura em relação a eles. Só que os católicos romanos não acreditavam nessa profecia futura de que Jesus reinará sobre eles, tá bom? E tratavam eles sempre como assassinos de Cristo que tinham que ser punidos, e eles tinham que aceitar a fé católica. Isso era exigido deles, né? Infelizmente, os católicos deram esse mau exemplo, e é pena que alguns historiadores chamem eles de cristão. Isso não é o cristianismo, porque tinham cristãos sofrendo nas mãos dos católicos nesse período. Então, vai ser criada uma cruzada também, ou uma guerra santa, para matar uma igreja anabatista, nesse período que nós vamos começar a estudar agora, 1192. Ali é que surge a história dos valdenses, de Pedro Valdo, é nesse período. E é nesse período que a Igreja Católica cria a Inquisição, tá bom? E cria uma guerra santa contra essa anabatista. E começa uma perseguição por toda a Europa, tentando descobrir grupos anabatistas escondidos nas montanhas. Então a luta dos católicos era um ódio contra os muçulmanos, contra os judeus e contra a Igreja anabatista. Mas a história conta que a Igreja Católica era representante do cristianismo. Dizem que o cristianismo fez, né? Isso está errado. Tá bom? Então, o cristianismo estava sofrendo junto com os judeus, sendo perseguido também. As igrejas anabatistas estão sendo mortas nesse período. Ok? Então, esse é o verdadeiro cristão, que está sendo perseguido e não o que está perseguindo. Bom, então, no capítulo 9, diz o segundo domínio dos cruzados sobre Jerusalém. Nesse período, em 1192 depois de Cristo, os cruzados tomaram novamente Jerusalém, massacraram os judeus e muçulmanos e fizeram de Jerusalém a sua capital. Os cruzados destruíram sinagogas e mesquitas e reconstruíram as igrejas católicas. Esse domínio dos cruzados terminou em 1244, com a invasão dos governantes do Egito, chamado Mamelucos. Então, veja, Jerusalém na história, ela é a cidade, claro, capital da esperança dos judeus de um dia ter paz lá. Não sei se vocês viram o filme que conta a história do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Diz que ele, antes de ser morto, antes de levar o tiro, uma das últimas palavras dele,
a esposa dele perguntou: você conquistou tantas coisas, uniu todos os estados, conseguiu a paz, o que você gosta? Agora você é presidente, o que você ambiciona mais? Ele disse: eu gostaria de conhecer Jerusalém, a cidade de Davi e de Salomão. Então Jerusalém tem esse significado para Israel. E veja, ela está pulando de mão em mão. Está pulando de mão em mão. E aqui nós temos sempre que lembrar também, se Deus prometeu aos judeus que eles seriam cabeça e não cauda, o fato deles na história estarem sendo cauda nesse período, tá bom? Significa que eles cometeram algum grande erro. Significa que eles cometeram algum grande erro. E esse grande erro, né, nós sabemos que foi rejeitar Jesus Cristo como Messias. Então, isso, infelizmente, influenciou essa parte negativa na história deles. Mas falando de como eles viveram entre muçulmanos e católicos, não existe dúvida de que eles sofreram bem menos nas mãos dos muçulmanos. Praticamente não sofriam, né? Bastava não pregar para muçulmano e também não se mostrar mais nobre que o muçulmano, tá bom? Bom, depois, o capítulo 10, vem o domínio dos mamelucos sobre Jerusalém. Os mamelucos eram grupos do norte da África e Egito que invadiram e dominaram Jerusalém entre 1291 e 1516. 1516, quer dizer, esse período já vai se estender até um período em que os judeus terão uma perseguição aumentada na Europa, porque os católicos conseguem expulsar os muçulmanos de lá. Tá bom? Pois bem, mas esses mamelucos então expulsaram os cruzados na chamada Batalha de Ritim, tá bom? Em 1291. 7 anos após o domínio dos mamelucos, chegou a Jerusalém aquele que é considerado pelos judeus como o rabi mais importante depois de Moisés, Moshe ben Najman, conhecido popularmente como Maimônides. Tá bom? Então, Maimônides, você falar sobre Maimônides na história de Israel, ele é uma referência, e muitos consideram ele o maior rabino, tá bom? Depois de Moisés. Alguns tratam também até outros rabinos assim, mas ele é realmente apontado, vamos dizer, pela maioria dos judeus, tá bom? Então, Maimônides, ele descreveu o estado de Jerusalém nesses dias, né, e se tornou um documento interessante para nós. Veja o que ele diz. Maimônides viveu ali próximo do ano 1200, ok? Ele diz: Jerusalém está estéril e abandonada. Para descrever brevemente quanto mais sagrado é um lugar, mais em ruína ele se encontra. Jerusalém sofreu mais destruição que o resto das cidades. Ou seja, ele está dizendo que se tinha alguma parte de Jerusalém que era sagrada para os judeus, ok? Então ele diz que essa parte era então ainda mais atacada. E nós sabemos que existe parte, por exemplo, como o túmulo de Raquel, ok? Então tudo que tivesse relacionado aos judeus eram as partes mais atacadas, tá bom? Bom, vou falar do domínio otomano, que vai dar um pouco o salto na história, e depois eu volto para falar sobre alguns rabinos para vocês, tá bom? O domínio otomano, ele começa em 1516 e vai até 1918. Mais à frente nós vamos estudar sobre esse período de 1918 até os nossos dias, né? O sultão Sulimã, o Magnífico, restaurou os muros da cidade antiga de Jerusalém. Muitos judeus iniciaram um retorno a Jerusalém. Nos séculos 16 e 17, o Império Otomano desprezou a cidade, que entrou em declínio, ou seja, os judeus começaram a crescer ainda mais nessa cidade. Como a Idade Média encerrou-se em 1789 d.C., essa fase da história de Israel se encerra em meio ao domínio otomano. Tá bom?